Boa tarde a todos que estão aqui comigo ao vivo e para você que de repente vai assistir essa live gravada, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você for assistir, mas que bom que você está aqui comigo ao vivo. E para você que está chegando agora, não me conhece, eu sou a Adriana Cubas, eu sou profissional de recursos humanos com foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas, também trabalho com consultoria e orientação de carreira para todos os níveis de profissionais. Tenho meu canal aqui no YouTube, canal Adriana Cubas. Convido vocês também para conhecerem o meu canal, que lá também tem muita coisa relacionada ao processo seletivo, autoconhecimento, desenvolvimento profissional. Então, convido vocês para assistirem. E sou uma das parceiras do Grupo Voito, estando aqui todas as segundas-feiras, às 1h30 da tarde, horário de Brasília, para essa websérie maravilhosa chamada Escalando Carreiras, onde toda semana estamos aqui com um profissional de recursos humanos, ou de outros setores também do mercado, para te dar direcionamentos, hacks de carreira, dicas para que você possa desenvolver a sua carreira profissional com muito mais significado, com muito mais propósito e, claro, muito mais sucesso, porque é o que nós buscamos sempre, não é verdade? Então, hoje o tema vai ser mega especial, que eu acho que é essencial para todos os profissionais, independente da sua área, o que você está buscando, que é a inteligência emocional, está imperdível, já vai mandando as perguntas aqui no chat para a gente. E vou chamar aqui a minha parceira de todas as segundas, que vai dar recados super especiais para vocês, que é a Bárbara Laurindo. Seja bem-vinda, Babi, boa tarde. Boa tarde, Adriana, boa tarde para todo o nosso público. Já vi aqui um monte de gente dando boa tarde, falando boa com tarde. A gente. Então, sejam todos bem-vindos. Para começar e aquecer de vez esse assunto, vim trazer para vocês 2 materiais complementares. Um deles é o artigo falando sobre 11 livros sobre inteligência emocional que você precisa ler. Então, se você quer trabalhar a sua inteligência emocional, no mínimo, algum desses livros com certeza vai ser a escolha certa para você. Além também do resumo do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Fala aí, Adriana, conhece? Maravilhoso. Gente, com certeza. Aliás, depois eu vou querer ler esse artigo para saber quais outros livros de inteligência emocional que eu preciso ler, mas esse é a Bíblia, eu acho que é o essencial. Para quem não sabe nada de inteligência emocional, tem que começar por este livro, que é incrível, gente. Recomendo fortemente. Isso aí. E aí, para ter acesso a esses materiais, basta vocês acessarem o nosso manual de bordo, que está aqui, nessa direção. Deixa eu ver se eu acerto. Acertei hoje. Isso aí, Adriana. Basta você acessar que você consegue ver todos esses materiais e outros, todos os episódios que a gente já falou aqui, tudo que a gente já passou para vocês de conhecimento. E chamar vocês também a participarem do Insight Premiado. Como que funciona? Basta vocês tirarem um print da nossa tela enquanto estiver acontecendo a live e aí postar no seu Instagram Stories com alguma frase que você achou simplesmente espetacular, que as pessoas que você conhece precisam ver também sobre esse conteúdo. Compartilhe no seu Stories marcando @Grupo Voito e pronto. Você já está participando e pode ganhar um kit Voito ou um livro de Excel. Então, é uma ótima forma de ganhar mais alguns mimozinhos da Voito. Ai, e eram esses mesmo meus recados, Adriana. Pode seguir aí para o nosso conhecimento de hoje. Oba, obrigada, Babi. Daqui a pouco você está aqui de volta para mandar as perguntas que o público com certeza vai mandar, porque eu estou esperando perguntas, viu, pessoas? Já vamos aquecer, já vão mandando só as dúvidas. Obrigada, Babi. Bom, gente, então vamos falar de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Como que desenvolve? É um dom divino que eu já nasço com a inteligência emocional. Se eu não tiver essa inteligência, lascou para mim. E agora, por que ela é tão importante no mercado de trabalho, na nossa carreira? Tantas perguntas. E eu trouxe aqui uma grande amiga, uma especialista, que vai nos dar todos os direcionamentos necessários para que a gente entenda o que é inteligência emocional, como desenvolvê-la e como colocar em prática, que é a especialista em recursos humanos, Renata Borges. Seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui. Adri, alegria minha estar aqui, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, excelente tarde para quem está aqui nos assistindo, e para a galera que vai ver, então, depois. Eu sei que tem muita gente que vai acessar depois. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, como você costuma dizer. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um privilégio. O privilégio é nosso, Rê. E quero que você fale um pouquinho mais para a gente sobre você, sobre o seu trabalho. Fique à vontade para se apresentar. Vamos lá, então.
Bom, primeiro, muito prazer, então, em conhecer cada um de vocês. Eu sou a Renata Borges, eu sou psicóloga por formação, dei uma super sorte de encontrar um curso super novinha, logo de cara, que eu me apaixonasse. Então, sou psicóloga por formação e me especializei na área de recursos humanos. Então, desde a minha primeira experiência, eu já trabalhei com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Hoje, eu sou mentora e consultora de carreiras e trabalho com direcionamento de carreira, então, para profissionais que estão com dúvida ali na definição dos objetivos na carreira, que querem preparar um currículo atrativo, LinkedIn, simulação e técnicas de entrevistas. Então, hoje eu atuo nesse sentido. Além disso, sou professora também. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu acho incrível ser professora, é quase um superpoder, Dri. Então, verdade. Essa é um pouco de quem eu sou e o que eu faço. Sim, nós já trabalhamos juntas, né, numa consultoria de recrutamento e seleção. Eu trabalhava mais na parte de treinamento, você trabalhava mais na parte de recrutamento, mas a gente trocava bastante e nos reencontramos ano passado porque eu fiz uma formação de orientadora de carreira na PUC e a Renata era uma das professoras. Olha que mundo pequeno, gente. Exatamente. E por esse motivo, inclusive, né, Rê, que a inteligência emocional é muito importante, porque tem a ver com os nossos comportamentos, relacionamentos, maneiras de agir. E para a gente iniciar o nosso papo, eu já quero perguntar para você uma definição, para quem nunca ouviu falar, inteligência emocional, meu Deus, o que é? Como eu brinquei, né? Dom divino, eu nasço com ela, o que eu faço? Eu tenho que fazer quantos mil cursos para desenvolvê-la? Então, vamos definir aqui, de uma maneira bem objetiva, o que é inteligência emocional? Para que serve? Vamos lá, olha, eu quero convidar todos vocês que estão aqui assistindo, acompanhando essa live, para colocar aqui o que vocês acham que é inteligência emocional. Então, quero ouvir vocês, e aí eu vou trazer um conceito, tá? Como a Babi comentou, tem o Goleman, que é um especialista nesse assunto. O Goleman foi quem cunhou esse termo, né, inteligência emocional, e ele descreve a inteligência emocional como a capacidade de uma pessoa em gerenciar os seus sentimentos, de modo que eles sejam expressos de uma forma mais apropriada, ali, uma forma mais eficaz. Então, seria uma maneira estratégica, né, de se posicionar frente às situações. Basicamente é isso, Dri, é a maneira como você gerencia suas emoções. E aí, trazendo alguns conceitos mais recentes, esse foi o primeirão lá do Goleman. Existe aí um aprofundamento que não só é a habilidade, a capacidade de gerenciar os próprios sentimentos, como interpretar o comportamento do outro, os sentimentos do outro. Então, fazer essa leitura também das emoções das pessoas também pode ser, se encaixa aí na questão de inteligência emocional. Então, como você lida com os seus e com os outros. Sim, porque a gente não consegue identificar a inteligência das outras pessoas, principalmente nesse quesito de empatia, né? Que a empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro, mas eu saber me colocar no lugar do outro usando a linha de julgamento do outro, né? A linha de análise do outro, não a minha. Então, se eu falo para você, sei lá, você vira para mim e fala, nossa, Adri, tô com uma enxaqueca, eu viro para você, mas eu tenho uma enxaqueca que eu não consigo dormir à noite, porque você não sabe o que é enxaqueca, porque eu já fui parar no hospital. Então, assim, eu não tô sendo empática com você, eu tô usando a minha linha, né, de análise e de julgamento, e a empatia é desafiador por causa disso, eu tenho que usar do outro. Então, para isso, eu tenho que conhecer primeiro as minhas emoções, para que eu consiga identificar a do outro. Faz sentido isso que eu tô falando? Total, Dri, total. Você sabe que a gente acaba vivenciando isso todos os dias. Cada um de vocês que estão aqui acompanhando a live vai ter uma história para contar sobre isso. Eu recentemente passei, eu estou em obra, estou em mudança aqui, mudei esse final de semana. Ai, minha nossa. E uma das coisas que eu mais escutei quando eu fui apresentar ali um projeto da arquiteta foi, eu faria assim, eu faria desse jeito. E aí é ali que você nota, talvez, que falta um pouco de empatia para a pessoa entender aquilo que é importante para você. Então, eu costumo dizer que tem um clichê, digamos assim, né, Dri, que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu diria que é um pouco mais. É quando você se coloca no lugar do outro, com os valores que o outro tem, com a visão de mundo que o outro tem,
né? Então, com a história de vida do outro. Então, talvez um modo mais adequado seria, Renato, o que você espera? O que é importante para você? E assim a pessoa poderia se colocar no meu lugar de uma maneira empática, considerando o que é importante para a Renata, e não necessariamente considerando o que é importante para ela, né? Então, eu acho que isso é bem interessante mesmo. Muito interessante. Exatamente. Algumas pessoas falaram o que elas acreditam que seja inteligência emocional. A Beatriz Landman, acho que é assim, Beatriz, desculpa se eu falei errado o seu sobrenome, mas acredito que a inteligência emocional seja a habilidade de lidar da melhor forma possível em situações adversas e cotidianas. Acho que cabe, tá super dentro. Tá super dentro. A Gabriela Silva tem a ver com empatia, relacionamento interpessoal e automotivação. Também está conectado, né? Muito bom. Deixa eu ver quem mais. A Amanda Branco, acredito que tem a ver com a capacidade de as pessoas entenderem suas emoções. Total, 100%, 100%. Legal, muito bom, legal. gente. A galera tá dominando, ela tá super hábil aí. Gosto assim. Também, tô gostando. Você sabe, Dri, que... Pode falar. Não, por favor, pode falar. Não, eu ia comentar, né, só que a inteligência emocional, ela é uma habilidade hoje muito requisitada. Então, o que mais se escuta é isso. E aí, talvez até alguém já tenha comentado isso aqui em alguma live, porque é uma máxima de RH, que as pessoas, elas são contratadas muito pelo currículo, pelo aspecto técnico, os diplomas, né, o conhecimento técnico, e elas são demitidas pelo comportamento. E o nosso comportamento, ele é um reflexo daquilo que nós pensamos e sentimos. Então, é super importante gerenciar as emoções, porque ela é requisitada não só na vida pessoal, como profissional, em todas as esferas, como vocês, a galera que está assistindo aqui comentou. Então, perfeito, Dri, era esse o comentário. Não, e até linkando com o que você falou, né, que essa questão, como que eu uso essa habilidade da inteligência emocional no trabalho, né, quais passos nós devemos percorrer para a gente alcançar um bom nível de inteligência emocional no trabalho, porque é desafiador, né? Porque o trabalho é um ambiente de muita complexidade, com muitas pessoas, com muitas demandas, muito ego, muitas vezes, e às vezes aquele chefe difícil para lidar. Então, quais os passos essenciais para a gente já começar a fortalecer isso no trabalho? Bom, parece papo de psicóloga, mas eu prometo que não é. Mas é que parece clichê psicólogo falando de autoconhecimento, mas, de fato, o autoconhecimento é a chave. E eu costumo dizer que autoconhecimento só tem data para começar, não tem data para terminar. A partir do momento que você escolhe se enxergar, se observar, não tem mais data para terminar, tá? Porque à medida que você evolui, você também muda, e aí requer que você aprenda e observe tudo de novo. A sua evolução é constante, então isso faz com que você realmente tenha que aprofundar essa análise. Eu diria, Adriana, que é importante nós observarmos os nossos próprios comportamentos para poder aprender com eles, né? Então, entender o nosso comportamento e aprender a partir disso. Então, algumas dicas, tá? A gente pode buscar feedbacks de pessoas de confiança. Então, de repente, eu tenho um gestor, um líder, que é um líder próximo, em quem eu confio, eu posso solicitar alguns feedbacks. Eu não preciso aguardar só o momento da avaliação de desempenho, que em muitas empresas é anual. Eu não preciso aguardar isso, eu posso, de tempos em tempos, se eu tenho uma relação de confiança com esse gestor, solicitar esses feedbacks. Às vezes não precisa nem ser um gestor, um líder, enfim, pode ser um colega, que é um colega que de fato está ali com a intenção genuína de colaborar com o meu desenvolvimento. E aí, é interessante também, depois que eu busquei esses feedbacks de pessoas de confiança, validar os feedbacks recebidos. Então, é muito comum também que algumas pessoas fiquem chateadas com o feedback. Poxa vida, mas eu me dediquei tanto, mas eu me esforcei e nada aconteceu. Então, ao invés de se chatear, se é um feedback que pegou em algum ponto emocional e você já foi para uma reação emocional, a minha sugestão é que você espere um pouco, né, aguarde um pouco, aguarde um tempo e converse com outras pessoas para validar esses feedbacks, ao invés de se chatear.
E, em alguns casos, a terapia ela pode ser útil, né? Em outros, um mentor de carreira, um consultor, ele pode, eu diria que o mentor ele pode apoiar você na orientação de carreira, te ajudar a entender melhor, né, aquilo que você pensa e sente. E aí é como eu sempre digo, né, Adri, infelizmente, a gente não pode ir na farmácia comprar um comprimidinho ali, onde a gente vai adquirir inteligência emocional. Pois é verdade. Ainda não existe essa tecnologia, pessoas. Ainda não existe, não dá para ir lá na farmácia e comprar um comprimidinho de inteligência emocional. Então é necessário praticar, como qualquer outra habilidade. E aí uma coisa que eu repito muito, né, para as pessoas que fazem esse trabalho de mentoria de carreira comigo, é que a gente entende muito fácil que, por exemplo, para eu me tornar fitness, eu tenho todo um processo. Não adianta ir um dia lá na academia que eu não me torne musa fitness, né? Eu nunca vi isso acontecer. Ou, de repente, malhar um dia e já ganhar massa magra, ficar super musculoso ou musculosa. É um processo. E a gente entende isso no corpo, aceita até, mas não entende isso muitas vezes quando se refere ao desenvolvimento de uma habilidade. E a inteligência emocional é possível, sim, de se desenvolver, desde que você tenha foco. Sim, sim, e essa questão do autoconhecimento, eu acho que é uma questão, gente, que vai estar pavimentada ao longo da nossa vida, como você mesmo disse, e eu queria até acrescentar uma observação, que autoconhecimento não é a mesma coisa que autoajuda, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Muitas pessoas me mandam mensagens perguntando, Adriana, estou precisando me autoconhecer, me indica algum livro de autoajuda? Eu falo, não é assim que funciona o processo. O autoconhecimento é um working process, é um trabalho progredindo dia após dia. E isso é muito legal, né? Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência a reagir. Se a pessoa está indo contra aquela nossa autoimagem, porque o que nós queremos ser, né? Nós queremos ser sempre a pessoa bacana, fofinha, legal, a gente quer agradar todo mundo, ser amiga de todo mundo, e aí quando alguém vem com uma visão diferente daquilo que nós achamos que somos, ou que estamos projetando, né, a imagem que a gente está vendendo, isso causa uma reação, a gente já quer reagir, a gente já quer se autodefender, e muitas vezes não é assim, né? É isso que nós chamamos de estar na defensiva, muitas vezes. Eu estou defendendo, na verdade, a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim, não a imagem, e não que eu realmente sou. E todo mundo tem o seu lado bom, o seu lado não tão bom, né? A luz e a sombra. E assim como nós temos, as pessoas também ao nosso redor têm. Então, isso é muito legal, a gente aprender a validar os nossos sentimentos, que eu acho que é aí que vem esse ponto que eu queria perguntar, até eu saí um pouco do roteiro, mas tem muitas perguntas aqui muito legais que eu já vou incluir aqui, viu, pessoas? Eu tô aqui com a Rê, tô aqui no chat, eu tô em todo lugar. Mas essa questão da validação de sentimentos, a Brené Brown, que é uma autora que eu particularmente amo, e ela popularizou, digamos assim, essa questão da vulnerabilidade, né? Que nós temos que abraçar a nossa vulnerabilidade, expressar a nossa vulnerabilidade, o que vai totalmente contra do que a gente aprende desde sempre, principalmente quando a gente entra no mercado, né? Quando a gente está no mercado corporativo. Você não pode errar, você não pode demonstrar sentimentos, porque a pessoa que demonstra fragilidade, ela é uma fraca e vai ser engolida pelo mercado, e ela vem com essa questão da vulnerabilidade, de você entender as suas emoções. E aí, tudo bem, é muito legal, mas ao mesmo tempo, como é que a gente pode trabalhar essa questão de vulnerabilidade de uma maneira consciente, que nos fortaleça dentro do mercado corporativo? Não sei se foi muito confusa a minha pergunta, mas eu acho que é uma questão que muitas pessoas perguntam, né? Porque todo mundo, de repente, começou a falar de vulnerabilidade. E aí, o que seria isso dentro da minha carreira, dentro do meu trabalho? Muito bem, Dri, eu acho que é uma excelente pergunta. Eu adoro a Brené Brown também, eu sou apaixonada. E ela fala muito sobre a importância de ser vulnerável. Como é uma palavra nova, causa até uma certa estranheza, né? Mas calma aí, o que é a vulnerabilidade, então? Eu diria que é muito no sentido de experimentarmos alguns momentos de incerteza, assumirmos um certo risco e
e considerarmos a possibilidade de exposição. Mas a Brené também comenta que não é para fazer isso de uma maneira inconsequente. Sim. Então, para todo mundo, com todo mundo, eu vou me colocar de maneira vulnerável, porque eu li lá no livro da Brené Brown, inclusive fica aqui a indicação do livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem um documentário também na Netflix que fala sobre isso, da Brené Brown. É super curtinho, é 1 hora, é uma palestra no TED. Ela fala sobre isso, é incrível, eu recomendo que todos vocês assistam. Quem tem Netflix aí já procura, porque é 1 hora que muda assim, completamente a sua visão sobre o que é a vulnerabilidade. E aí ela conta também que não é só se expor, né? É você fazer isso não é fazer de uma forma inconsequente, é de uma forma que, porque a maneira inconsequente, ela pode impactar a sua imagem profissional. Se você é vulnerável em todos os contextos e com todo mundo, a pessoa talvez ela não tenha uma relação próxima com você para interpretar essa vulnerabilidade. Então ela defende a vulnerabilidade saudável, digamos assim, que é quando você se coloca em um ambiente de confiança, com pessoas de confiança, que gere uma segurança para que você possa expor sentimentos de modo que você não seja julgado por eles. Em algumas culturas, né, organizacionais, alguns jeitos de ser, cultura é isso, é o jeito de ser da empresa, como eles funcionam lá, às vezes o erro, ele é crucificado, né, o erro é dito de uma maneira muito, vista de uma maneira muito negativa. E isso gera um contexto em que as pessoas têm medo, elas têm insegurança, elas ficam ansiosas. Ui, caiu! Numa reunião, elas não se colocam, porque ficam com medo desse julgamento. E o que eu quero dizer para vocês é que o erro inédito, ele faz parte do aprendizado. Não aquele erro inconsequente que você, de repente, errou porque foi relapso ou relapsa, mas aquele erro de quem tentou acertar. Então, eu diria que construir relacionamentos de confiança com pessoas-chave pode ser uma forma de desenvolver a inteligência emocional nesse sentido de se abrir aí para uma postura com menos medo, com menos tato, talvez, para falar, e aí, consequentemente, desenvolvendo a inteligência emocional. Sim, nossa, essa questão do erro inédito, eu gostei dessa colocação, porque errar faz parte do aprendizado, né? Se a gente não erra, a gente não aprende. E eu acho que a questão, o erro positivo é exatamente esse. Eu errei uma vez, mas eu vou aprender com esse erro, eu vou saber como fazer diferente depois. Eu estou procurando aqui quem fez a pergunta, porque passou tão rapidinho aqui, mas eu achei tão boa, eu queria colocar já aqui no nosso papo, que alguém fala sobre a inteligência emocional. Dentro dessa questão, ai meu Deus, cadê a pergunta? Eu vou falar e depois eu vou pedir ajuda aqui para os nossos bastidores, para a produção, que é uma pergunta que falava sobre home office e inteligência emocional. Como a gente mantém a nossa sanidade mental, porque o home office, porque uma coisa é eu sair da minha casa para ir trabalhar no escritório. Eu vou estar com a minha atenção focada nas minhas tarefas, nas minhas demandas profissionais. E é isso, depois eu termino o meu expediente, volto para minha casa e eu me preocupo com as tarefas de casa. Quando você está no home office, é tudo junto e misturado. E quem tem filho, então, minha nossa, olha, meus parabéns e minha empatia para quem tem filhos, porque não é só o seu trabalho, é tudo, né? Aqui, não é bem essa pergunta, mas eu acho que depois a gente pode fazer essa pergunta da Thaís, porque eu vi ela aqui no chat, não sei se foi no chat. Peraí, achei. É da Amanda Branco, que ela falou: Renata, no cenário atual de pandemia, home office e distanciamento social, como praticar a inteligência emocional frente a tantas adversidades? Achei aqui, gente. Demorou, mas a gente acha depois. Vamos falar da Thaís também, porque eu achei bem interessante, porque as pessoas se tornaram mais digitais também, né, durante essa pandemia. Mas vamos começar com o home office, para a gente não se perder aqui no raciocínio. Bom, vamos lá. Excelente pergunta, Amanda. Obrigada por enviar a sua pergunta. Você sabe que o que eu mais fiz enquanto psicóloga ao longo dessa pandemia foi palestras para as empresas com esse tema. Como conciliar o trabalho e a vida pessoal, trabalhar em casa?
porque realmente muitas pessoas não tinham um ambiente preparado para isso, né, para que isso acontecesse. Então, uma coisa era um diazinho na semana você trabalhar em casa por alguma questão pontual. E aí tudo bem ficar ali num sofá que não era tão confortável, num contexto que não era tão confortável. Outra completamente diferente é você ter que trabalhar por um ano nesse contexto e nesse cenário, né? E aí muito se falou sobre o novo normal. Eu, sinceramente, não acredito que este é o novo normal, tá? Renata falando, e aí é uma opinião minha, eu não considero normal você ter que, de fato, dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo. Isso não é normal. Não é normal o profissional que acaba dormindo 1h da manhã, 2, porque de repente até mora sozinho, porque tem lá os dilemas de quem tem filho, de quem tem família em casa, e como é que dá conta disso tudo, e aí, de repente, alguém da família que tem sintomas, né, da doença, da Covid, e aí já gera também um impacto emocional, é muita coisa, mas tem também muitos profissionais que eu apoiei nesse momento, que o dilema era, como eu moro sozinho, como eu moro sozinha, eu acabo ficando até 1, 2, 3, no outro dia cedinho eu já estou ali pilhada, então são muitos os dilemas, de fato, nesse momento de pandemia. E aí, como ter inteligência emocional nesse momento? Bom, eu brinco, né, Adri, que antes nós tínhamos ali um momento de descompressão. Você vai desmamando, né, do trabalho, porque de repente você entra no carro, ou entra no trem, no metrô, no ônibus, coloca uma música, ou vê o WhatsApp, e você vai ali, né, aos poucos, saindo daquele contexto e desligando. E aí, como fazer com um contexto em que o trabalho e a vida pessoal se misturaram? Então, é importante que você se observe e que você saiba colocar limites, no sentido de horários, de fato. Porque se você não se organiza, a probabilidade de você se perder é muito grande. Então, esse cuidado com você mesmo, com você mesma, é muito importante. E aí, à medida do possível, de repente, praticar um esporte, ou eu já vi muitas pessoas fazendo yoga em casa, fazendo algum exercício físico em casa. Isso também ajuda para que você possa dissociar, né? Sair desse contexto de trabalho, desligar, desconectar, e aí se reconectar com a família. Então, é esse processo mesmo de desconectar do trabalho, reconectar com a família, ou se mora sozinho, se reconectar consigo mesma. E aí só a autopercepção mesmo para colaborar. Hoje, com mais de 1 ano trabalhando em home office, não tem mais desculpa. Essa fase de estranheza já passou, essa fase já aconteceu, agora é o momento mesmo de você criar uma rotina e se encontrar nesse novo cenário. Eu diria que o autocuidado é super importante, Dri. Mesmo porque é uma tendência, né, Rê? Essa questão do trabalho remoto já está sendo realidade na maioria das empresas, que muitas chegaram a desativar escritórios e trazer o ambiente de trabalho para dentro de casa, ou então fazer esse meio termo também, né, da pessoa poder trabalhar em casa e poder ter um espaço hoje na empresa, que não tem mais aquela coisa de você ter a sua mesa, onde você coloca foto da família e tudo mais, não. As empresas estão se adaptando muito também ao formato de coworking, né, que hoje eu não estou afim de trabalhar aqui na minha casa, eu vou para o coworking. Então, quando terminar toda essa loucura que nós estamos vivendo hoje, né, lockdown e tudo mais. Que não é normal, que isso não é normal. Não é nem um pouco normal, a tendência é que as coisas elas se adaptem mais para essa questão remota. Então é importante que a gente saiba se adaptar, que é também um dos fatores da inteligência emocional, né? É a gente saber se adaptar às situações. Perfeito. E Dri, tenho clientes que já mencionaram que as empresas não voltarão, tá? Tenho clientes que, olha, nós tínhamos lá 3 andares e agora teremos só 1, só para quem imprescindível que esteja lá, o restante é remoto, então nós precisamos sim nos cuidar nesse momento, é um autocuidado de fato. Então precisamos colocar limites, né, super importante. Com certeza, com certeza. Agora vamos para a pergunta lá da Thaís, gente, que é a questão, né, que ela gostaria de saber como é possível manter um equilíbrio entre privacidade e saúde mental num momento tão digital quanto o que estamos vivendo, porque as pessoas, por não podemos nos conectar pessoalmente, então o digital veio com tudo, né? Não só relacionado a redes sociais, mas
como nós estamos fazendo agora, essas reuniões remotas, Zoom, Skype e lives aqui no YouTube, no Instagram, meu Deus, eu tenho que estar conectado de alguma forma, e muitas vezes a pessoa não tinha essa educação digital, por não precisar também, né, porque o trabalho dela era presencial, e de repente, meu Deus, eu tenho que adquirir isso. Então, como manter, né, essa questão do equilíbrio, da saúde mental também, porque, né, vamos combinar que o digital, muitas vezes, ele é muito bom, ele nos ajuda muito, eu sou suspeito para falar, eu trabalho com redes sociais, mas, ao mesmo tempo, a linha é muito tênue para a gente não entrar num estado mental de muita comparação, da gente se colocar para baixo, de achar que a sua vida não é tão boa quanto a do coleguinha que está lá postando stories, ou então da pessoa que está lá na casa de boas e você não. A nossa autoimagem mudou muito também com essa questão, né, de Zoom, de reuniões por vídeo, porque a gente antes não se via numa reunião. Eu estava na reunião, eu via as outras pessoas, eu não olhava para minha cara. Agora, com as chamadas remotas, eu estou me observando também. Então, quais seriam, né, os direcionamentos para ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio para manter a saúde mental, que, meu Deus, é um bem tão precioso, né? Dri, se eu pudesse resumir esse ponto em uma única palavra, eu resumiria em limite. É super importante que você saiba impor limites. Vamos pensar na questão da privacidade, né? Então, que a privacidade é tão ampla, né? Tem tantos elementos aí quando se fala de privacidade que eu não sei exatamente no qual contexto que ela trouxe, mas vamos considerar a privacidade em relação ao teu ambiente, à tua casa. Uma coisa que é fato, nem todo mundo tem a oportunidade de ter uma mesa, de ter um escritório, um espaço. Eu tenho muitos amigos que trabalham, né, aqui com o notebook, o filho do lado. Eu tenho muitas pessoas hoje que têm essa realidade. É a realidade da maioria das pessoas. E é o cachorro que passa. Então, é entender ali um limite. Eu acho que isso é bastante importante. Colocar limites nas reuniões. Me fez lembrar de uma cliente que ela tem um gestor que ele sempre marcava reuniões 7 horas da noite. E aí um dia ela falou, olha, ela tinha muito esse receio de falar, né, o que as pessoas iam pensar, e aí um dia ela disse, olha, desculpe para o CEO da empresa, ela é uma gerente, eu não posso fazer essa reunião às 7 horas da noite, porque quando dá o horário dela é até às 18, ela fala, quando dá um horário X, a minha filha já fica aqui do lado, e ela quer jantar, ela quer tantas coisas, então eu preciso dar atenção para minha filha hoje, eu prometi que nós iríamos fazer uma atividade juntas, e eu não consigo. Então é a questão de impor limites, saber até onde você pode ir. E aí eu acabo pegando as duas coisas aí, na questão da saúde mental também. Como diria a Brené Brown, enxergar, encarar a vulnerabilidade também. Se eu não estou bem emocionalmente, porque algo aconteceu, porque eu estou preocupada com o familiar, porque alguma coisa aconteceu, ter talvez a vulnerabilidade mesmo, né? E a coragem de ser imperfeito, parafraseando a Brené Brown, de dizer, olha, hoje eu não estou bem. Aconteceu um fato, se você quiser abrir ou não, ok, você não precisa expor, mas aconteceu uma questão pessoal e hoje eu não estou bem. Naturalmente, as pessoas já respeitarão você, porque é natural que isso aconteça. A gente não consegue controlar, né? Tudo. Somos humanos, né? Seres humanos. Perfeito, Dri, somos humanos. Então, para resumir, esses dois aspectos da privacidade e da saúde mental, eu diria que impor limites, talvez seja um caminho-chave. Nossa, perfeito. Essa virou a minha palavra, uma das palavras-chave da minha vida. O ano passado, realmente, eu já sabia colocar limites, mas ano passado foi quando realmente eu entendi a importância disso na minha vida. E faz toda a diferença, viu, pessoas? Não tenham medo, não se sintam com dúvida, receiosos, porque é um ato de respeito que você tem com você. E a partir do momento que você aprende a se respeitar seus limites, as pessoas também vão aprender. Por isso que eu disse, Dri, desculpa te interromper, que em alguns momentos a terapia é importante, porque se for uma questão emocional mais profunda, talvez a terapia, inclusive tem muitos psicólogos que atendem online agora, pode te ajudar a entender, porque às vezes você já até sabe que você tem que impor limites, mas você não consegue, porque tem um bloqueio emocional.
Então, a terapia, ela pode ser muito útil. E, às vezes, a questão não é um bloqueio emocional, é mais uma inabilidade sobre o como. E aí, por isso eu disse que, em outros casos, um mentor pode colaborar com isso. Então, ele pode te ensinar ali a técnica, o como fazer isso, né? De uma maneira que não fique grosseiro, né? Que não fique desconfortável, mas que você consiga, assim, colocar limite. Eu acho que isso é importante também. Perfeito, é isso aí, assina embaixo, que a terapia me ajudou muito, inclusive, nesse processo. E eu vou só terminar aqui o nosso papo, e depois já vou abrir para as perguntas, porque eu estou vendo aqui que, gente, vocês estão arrasando muito, assim, nas perguntas, e eu só vou, na verdade, isso que eu vou perguntar para você, eu já vi aqui que as pessoas estão colocando em pauta, que é essa questão da liderança, até que ponto a liderança, ela pode auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional da sua equipe, né? E como que o líder também deve desenvolver essa inteligência emocional. Acho que é um caminho de como dizer, uma faca de dois gumes, né? Tanto o líder tem que ter essa inteligência emocional, mas também como inspirar a equipe também a desenvolver essa inteligência emocional de forma que o relacionamento seja um relacionamento saudável. Se isso é possível, né? Porque muitas pessoas falam, meu Deus, será que é possível? Será que existe? Sim, é possível sim. Eu acredito que dentro de uma empresa existem diferentes papéis. Eu acredito que tem um papel ali do RH de talvez propor ações que colaborem, né, para uma cultura mais voltada para pessoas, para o desenvolvimento de habilidades. Então, enquanto RH, talvez proporcionar alguns treinamentos ou ações que visem o desenvolvimento de soft skills, isso pode ser uma boa saída. Então, como eu comentei, eu vi muitos RHs trazendo conteúdos e palestras, webinars, rodas de conversa sobre esses temas, mais voltados para a inteligência emocional. Então, isso ajudou muito, porque você já traz informação para que as pessoas saibam como lidar. Então, é uma ótima referência do ponto de vista do RH. Agora, enquanto gestor, eu creio que tem sim a sua responsabilidade, tá? Eu diria que assim, o RH representa o papel da empresa, o gestor, ele tem que, talvez ele teria ali um papel de ter conversa sobre carreira, feedbacks comportamentais, que são muito úteis para o desenvolvimento dessas habilidades no mundo profissional. E aí, lembrando, feedback não é sentimento. Eu não vou dizer assim, Adri, eu sinto que você não tem inteligência emocional. Não é assim, tá? Como é que eu faço um feedback, então, que colabore para o desenvolvimento? Eu vou dizer assim, Adriana, na situação X, aquela reunião, você, no momento em que a pessoa X falou aquilo, você fechou a cara. Então, na hora, a sua reação foi uma reação que causou um certo desconforto, porque você fechou a cara, ficou vermelha e você bateu na mesa. E no momento que você bateu na mesa e levantou, esse comportamento soou como uma inabilidade de gerenciar as suas emoções. Então, estou trazendo para a Adriana um feedback muito pontual. O contexto em que aconteceu, eu trago bem pontual, eu trago a situação, como ela reagiu, e aí aquela história, contra fatos, não há argumentos, né, Dri? Se isso tivesse acontecido, gente, é só um exemplo, tá? Se isso tivesse acontecido, a Adriana na hora ia falar assim, nossa, eu não tenho nem como dizer que não. Realmente, isso aconteceu. Eu realmente senti que a minha cara fechou, que eu fiquei vermelha, que eu bati na mesa. E aí, se essa minha gestora, ou esse gestor, ou esse colega está dizendo que isso soou, né, demonstrou uma inabilidade em gerenciar as emoções, realmente eu não tenho como contradizer. Então, feedback no sentido de trazer exatamente o ponto, e não assim, Adri, eu sinto que você não lida bem com as emoções. Na hora, a Adriana já colocaria a mão na cintura, provavelmente, né? Como assim? Eu não sei lidar. Né? Como assim? É natural, já vem uma reação assim, né? De lá do dedão do pé, já dá uma raiva. Então, quando você traz fatos, você traz o contexto, a pessoa ela tende a entender aquilo como, poxa, de fato, talvez a Renata, com o meu colega, o meu gestor, ele queira colaborar comigo. Ele não está trazendo o que ele sente, ele está trazendo algo que aconteceu. Então, e aí vale a dica anterior. Se você tem dúvidas, se
esse feedback foi bem assim mesmo, procure outras pessoas que estavam na reunião, que estavam na situação, busque outras referências que isso pode colaborar. Muito bem, gente, eu estou vendo aqui as perguntas, vamos chamar a Babi para nos ajudar, porque são muitas, eu estou vendo aqui, mas vamos lá, muitas perguntas boas, né, Babi? Eu estou vendo que hoje o pessoal está animado aqui no chat, hoje muito o nosso bom. Chat está on fire, Adriana, com certeza ali, ó, pegando fogo. Mas eu trouxe uma pergunta muito interessante da Viviane. Para quem já conhece um pouquinho mais sobre inteligência emocional, já deve ter ouvido falar. E ela pergunta assim: Renata, algo que está relacionado aí são os sabotadores. Por isso, como minimizar os aspectos negativos que esses sabotadores podem nos causar? Boa. Excelente pergunta, foi Ótima. Viviane, né? Isso. Excelente pergunta, Viviane. Primeiro é ter consciência de que você tem sabotadores, né? Então é o primeiro passo. Então tá, eu já sei que eu tenho uma tendência a agir dessa maneira, a ser capturada por essa emoção, né? Digamos assim. E aí tem um ponto importante, Viviane. Nós não conseguimos controlar a emoção. Nós não controlamos a emoção. Alguém aqui acha que controla a emoção? Coloca aqui para eu saber no chat. Alguém fala, não, eu controlo a emoção. Eu já digo que é difícil. Não, nem sempre. Meu sonho. E eu vou dizer que não é possível, tá? E por que não é possível, meninas? Porque não é possível controlar a emoção. Nós controlamos a reação após a emoção. Então, como é que funciona geralmente? Tem lá um gatilho externo que eu absorvo por meio dos meus sentidos. Ou é algo que eu ouvi, ou é algo que eu vi, ou é algo que um perfume que eu senti, alguma coisa aconteceu, um gatilho externo capturado por meio dos meus sentidos. Esse gatilho, ele gera um pensamento que é interpretado a partir da minha visão de mundo, a maneira como eu enxergo as coisas. Esse pensamento, ele gera um sentimento que pode ser de muita alegria. Agora eu pensei no dia do meu casamento, foi um dia muito feliz, ou um dia triste, alguma coisa que aconteceu, mas gera um sentimento. E esse sentimento gera um comportamento. E esse comportamento pode ser bater na mesa, pode ser chorar, pode ser, de repente, fazendo link aí com esses comportamentos dos sabotadores, pode ser, de repente, postergar uma tomada de decisão, porque eu estou com medo, eu estou com certo receio de ser julgada, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Gatilho é externo, eu não controlo, eu controlo o que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que eu vou sentir? Não controlo, eu estou aqui vivendo, de repente chega algum gatilho. E aí, pensamento, sentimento, comportamento, e esse comportamento, ele gera uma reação. Essa reação eu controlo. Então, eu posso, sim, trabalhar no controle da reação, e não da emoção. A emoção vem. Tem uma teoria que diz que leva 6 segundos, todo esse processo que eu comentei. Uau! É muito rápido. 6 seconds é a teoria. Então, é tudo muito rápido. Ela mencionou aqui, né? É possível. Como que eu lido com isso? Primeiro, tendo consciência, né, que esse sabotador existe, ele foi absorvido através de um estímulo externo, e aí, a partir do momento, eu implemento uma intenção de reação. Como que funciona? Sempre que isso acontecer, eu escolho agir assim. Pode ser que nem sempre dê certo, mas só de você ter consciência e ter uma intenção de implementação, isso já vai colaborando, isso já vai te ajudando até que aquilo se torne mais natural, igual dirigir. Eu não sei se vocês que estão aqui na live já dirigem, mas quando eu comecei a dirigir, eu falava, nossa, não sei se vou dar conta, muito espelho, e passa marcha, e de repente você está dirigindo e nem percebe. Com o comportamento é a mesma coisa, mas exige prática. Então é importante praticar, eu acho que esse é um ponto importante. E eu vou um pouquinho mais além, se você me permite, Rê. Claro. Além de tempo, é disponibilidade também. Consistência, né? É tanta coisa. Exatamente, é você estar disposto. É que nem fazer terapia. A terapia ela não vai fazer milagre. Ela só vai dar resultado se você estiver disposta a entrar em análise e realmente estar aberto para se entender, que parece simples, mas não é. Como a gente disse lá no começo, a gente tem uma autoimagem ideal,
mas e qual é a real? E não é tão simples, então é a mesma coisa com comportamentos, é possível, leva tempo, leva prática, mas se você não estiver disposta a isso, você vai cair naquela famosa síndrome de Gabriela, né, que o povo fala, né, Eu que nasci assim, eu cresci assim. e você que lute, né? Não é assim que as coisas funcionam. Não é não. Dri, perfeito. Eu penso que a consistência é muito importante e querer, porque quem não quer não adianta, né? Se você não quer, ninguém muda o outro. Nós somos capazes de mudar o nosso comportamento, sim, com muita consistência, observação e aí e persistência também, né? Não só consistência, mas também persistência, porque poxa, dessa vez não saiu como eu queria, eu acabei sendo capturada pela emoção e aí reagi, não foi como eu queria, mas na próxima eu vou fazer de novo e torcer para dar certo, e se não der eu vou corrigindo e vou melhorando, porque o erro inédito é parte do aprendizado. Gente, eu amei. Vou pegar essa frase para minha vida, se você me permite, porque por favor. Muito legal, muito bom. Qual que é a próxima, Babi? Gente, olha o tempo urge, meu Deus do céu. Como assim? Vamos passar a tarde toda aqui. Ai, vamos passar um café e vamos ficar aqui. Vamos. Opa, eu trago pão de queijo. Oba! Mineiro, então, gente. É amor isso. Bom, vamos para a nossa última pergunta, então, aqui é a da Júlia Garcia. E ela perguntou assim, a gente falou muito, né, sobre o interno, às vezes sobre o líder falando com a equipe, mas vocês têm alguma dicas para a gente reparar e entender, né, saber entender melhor o sentimento ou as emoções dos outros, que nem sempre a gente está ali também naquele posicionamento de que a gente consegue entender, né, o que está sendo passado. Então, como a gente captura essas pequenas brechas assim que as pessoas vão dando para a gente para começar a entender o que está se passando ali? É na interação, não tem outra maneira. Então, primeiro, eu quero propor um desafio aqui para vocês. Todo mundo que está aqui, inclusive você, viu, Júlia? Eu quero que você pare agora e pense como você lida com o outro. Então, existem muitos momentos nos quais nós estamos conversando com o outro, mas anulando completamente a presença e a existência dele. Sabe quando isso acontece? É quando você está conversando com alguém, a pessoa está falando e você já está pensando na resposta, ou de repente dispersou, pensou em outra coisa. É como se você não respeitasse a presença e a existência do outro naquela conversa. Então, calar o pensamento é uma arte. É uma arte que mentores, psicólogos praticam todos os dias, no sentido de que, enquanto o outro fala, eu escuto. Parece simples, mas não é. E por que não é simples? Porque muitas vezes eu já estou pensando na próxima pergunta ou na resposta. Por quê? Aí volta, né? Eu tenho muita necessidade de acertar, muita necessidade de mandar bem. Então eu estou mais conectada comigo do que com o outro. Concordam? Não é assim, muitas vezes? Sim. Você já está ali na conversa, ou numa discussão, ou num conflito, já pensando na resposta, não é assim? Ou você está lá completamente calada, mente silenciada, ouvindo? Fala a verdade, comenta aqui que eu quero saber. Comenta aqui que eu quero saber a realidade. Então, eu diria que uma boa dica, Júlia, é respeitar o outro nessa conversa, considerar que existe uma outra pessoa. E aí, o lance da empatia funciona muito, que entender, mas peraí, por que essa pessoa está trazendo essa fala agora? Por que isso é importante para ela? Por que ela foi por esse caminho? Por que ela está enxergando as coisas assim? E aí, tentar enxergar esse contexto por meio da visão de mundo da pessoa, e não da sua. Não ficar pensando o que você faria, o que você diria, sair do julgamento e se conectar com uma outra alma humana que tem ali, é um outro ser humano, né? Que tem suas necessidades, que tem suas dores, que tem sua história de vida. Então, Júlia, a dica para reparar e saber entender ali o sentimento e as emoções dos outros é se conectar genuinamente com essa pessoa. É considerar que do outro lado existe um ser humano e que essa pessoa é resultado de tudo aquilo que ela viveu, né? Porque nós somos resultado das nossas interações e assim por diante. Eu diria que essa é uma dica de ouro. É a única? Não.
Nós passaríamos a tarde inteira aqui comendo pão de queijo. Tomando café. Tomando café, mas é uma dica muito útil, considerar que do outro lado existe alguém. Sim, como já diria Jung, né? E eu acho que é entender contextos também. Na minha dica, além do complementando o que a Rê falou, é entender o contexto daquela situação e daquela pessoa, onde aquela pessoa está inserida. Porque hoje, ainda mais, ainda vou trazer aqui minha visão digital, né, de quem trabalha com conteúdo e tudo mais. Então você vê que, principalmente a internet, ela incentiva muito as pessoas a reagirem, porque eu preciso lacrar, porque eu preciso dar uma opinião que vai, uau, detonar aquele ponto de vista, desconstruir, que está na moda essa palavra agora, desconstrução, sendo que as pessoas não fazem ideia do quanto é desafiador, o quanto é difícil, o nível de disponibilidade e coragem que nós temos que ter. E cada pessoa tem o seu tempo. Então, não é porque eu estou me desconstruindo que eu vou ter que impor a minha mãe, meu pai, meus colegas, que eles sigam o mesmo ritmo que eu. Eles estão em outro contexto, em um outro tempo de vida. Eles foram construídos de uma outra forma, dentro de outros, não contextos, mas de outras realidades, outros conhecimentos, outra cultura. Então é importante a gente também entender isso, né? Em que contexto que essa pessoa se encontra? Se eu trabalho numa empresa familiar, por exemplo, e ficar fazendo palestra para as pessoas se desconstruírem o tempo inteiro, poxa, é uma empresa familiar, gente, entende? É mais tradicional, vai ser mais fechado mesmo. Então, como que eu posso fazer o meu melhor para minha comunicação chegar àquelas pessoas? Para que a gente possa ter uma relação bacana, para que a gente possa ter uma parceria? Será que é panfletando eu ia falar um palavrão aqui, mas criando regra, eu ia falar outra coisa, impondo a minha opinião e fazendo palestrinhas? Será que é assim que eu vou me conectar a outra pessoa? Se ela está num outro momento da vida, em outro ritmo, em outro contexto. Então, acho que é importante a gente entender isso também, né? Essa questão das gerações também das pessoas, e haja disponibilidade para isso. Respeito é a base, né, Dri? Quero deixar também uma dica de um livro que eu gosto muito, que ele chama Obrigado pelo Feedback. Eu não sei se vocês conhecem. Não, eu não conheço. É muito legal. E ele fala muito da questão do mapa do abismo da comunicação. É uma teoria que eles abordam nesse livro. Bacana. E tem, muitas vezes, nós olhamos a situação através do nosso contexto mesmo. Então, basicamente, é assim, eu tenho lá um pensamento, um sentimento, um comportamento, e eu ajo. E aí, eu praticamente assumo que se o outro entendeu errado, digamos assim, é porque ele entendeu errado, né? E eu que tô certa. E não é muito por aí, né? No fundo, o outro não sabe da minha intenção, não sabe do meu pensamento, não sabe do meu sentimento, ele só viu o meu comportamento, né? Então, ele acaba associando isso a partir desse comportamento. Então, a comunicação é também peça-chave para tudo isso. Uau, que aprendizado que foi esse bate-papo. Eu quero te agradecer demais. Eu aprendi muito, acredito que todos aqui aprendemos muito juntos. Muito. E esse é o intuito mesmo desses encontros. Quero agradecer demais a sua disponibilidade. Foi uma alegria, uma honra ter você aqui. Muito obrigada, né, por compartilhar conosco sua experiência, seus conhecimentos. Com certeza, acho que vai fazer a diferença para muitas pessoas que acompanharam aqui. Imagina. Quero agradecer pelo convite, tanto o seu convite, Adriana, pelo o convite do Grupo Voito. Quero convidar todos vocês que estão aqui para continuarmos essa conversa lá no Instagram, @DesperteConsultoria. Lá eu compartilho várias dicas sobre carreira. E se você precisar de apoio para definição de objetivos, elaboração de currículo, LinkedIn, saber como conquistar uma vaga, dominar entrevistas, conte comigo. E se quiser continuar esse tema também de inteligência emocional, eu estou lá, me manda um inbox, vamos continuar por lá, eu marco a Adriana e a gente continua esse papo, então com pão de queijo e café. Muito obrigada por hoje, meninas. Obrigada a você, Rê. Beijo grande. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Uau, que aula, hein, Babi? Muito bom. Um aulão, Adriana. E muitos insights, acredito.
Exatamente. Vou puxar aqui então rapidinho nossos insights só para a gente não se alongar mais, mas ó, o nosso comportamento é o reflexo do que pensamos e sentimos, e isso é requisitado em todas as esferas. Então é super importante a gente saber gerenciar esse comportamento. E é muito do que ela falou também, né? A gente não consegue controlar a nossa emoção, mas a gente controla como a gente reage a ela. Então tem tudo a ver também com esse comportamento que a gente vai ter perante as situações que a gente passar. Com certeza. Algumas dicas para melhorar a inteligência emocional: buscar feedback de pessoas de confiança, validar esses feedbacks, desenvolver o autoconhecimento e praticar os pontos que realmente devem ser melhorados. Basicamente, aí um plano de ação que a gente pode fazer, Com de certeza. fato, olhando tanto para a gente quanto também para o nosso exterior e as pessoas ao nosso redor. E por fim, Muito bem. um outro ponto muito legal também, que é a inteligência emocional no home office. Então, a gente precisa se observar, colocar os nossos limites, se organizar, nos reconectarmos com nós mesmos e com quem a gente mora. Então, entender todo o nosso ambiente, todas as nossas limitações de acordo com ele, né? E eu até fiquei pensando que, poxa, às vezes a gente sugerem a gente algum compromisso fora do horário e a gente fica pensando, tipo, nossa, será que eu posso recusar? Será que não? Hoje eu ia tirar um tempo para mim, hoje eu ia ficar conversando com a minha família, mas a gente tem que saber identificar esses limites, até onde a gente pode ir, até onde não consegue. Então é muito interessante a gente trabalhar isso no nosso dia a dia. Com certeza, amei os insights, realmente é para a gente não só parar para pensar, mas para a gente colocar em prática, porque a gente só muda quando a gente coloca em prática, quando a gente põe a teste, quando nós entendemos, né, como que a gente pode implementar isso no nosso dia a dia, não só no trabalho, mas na vida como um todo. E aí sim, nós vamos adquirindo essas mudanças, passinho a passinho, com frequência, processo constante. Não há milagre, gente. Exato, Você estar disponível e aberto a isso. E é por isso que eu queria convidar também todo mundo a conhecer o curso de inteligência emocional da Voito. A gente tem um curso muito bacana, a gente fala sobre os sabotadores, tem vários testes para a gente ir praticando e entendendo o que está acontecendo, né, no nosso interior. Então, eu queria convidar vocês também a participarem, conhecerem o nosso curso, que com certeza vai ser uma bela oportunidade de colocar a inteligência emocional em prática ali no dia a dia. Muito bom. Vale a pena, viu, gente? Babi, super obrigada por mais uma parceria aí nessa segunda-feira. Beijo imenso, te vejo na semana que vem. Boa semana para você. Tchau, tchau. E não se esqueçam, pessoas, vamos ver se eu acertei. O manual, acessem aqui o manual de bordo, onde tudo que nós conversamos hoje está aqui neste arquivo que é gratuito. Aproveitem essa oportunidade. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui comigo ao vivo, por terem participado ao vivo. E para você também que está assistindo essa gravação, espero que você consiga da próxima vez estar ao vivo aqui com a gente. Se inscreva aqui no canal do Grupo Voito para você não perder nada, ativa o sininho e principalmente compartilha com as pessoas que estão precisando desse conteúdo. Tenho certeza que vai ajudar e muito. Combinado? Então é isso, pessoas. Beijo imenso e vejo vocês na próxima segunda aqui no canal da Voito. Tchau, tchau.